Reforma da Previdência Social, com certeza você já ouviu falar sobre isso. Eu gostaria de fazer uma análise técnica despojada de qualquer tendência político-partidária, mesmo porque os três grandes governos que passaram recentemente pelo Brasil, PSDB, PT, PMDB, já fizeram alguma reforma previdenciária, já apresentaram propostas de reformas, e temos hoje o PMDB, que está aí com a proposta de reforma em voga, tá? Bom, então, hoje é fevereiro de 2017, muita coisa pode mudar, então muito que eu vou falar aqui para vocês já pode ter mudado na própria discussão. Espero sim que esteja, por força aí da sociedade que está acompanhando a importância dessas reformas, tá? Bom, primeiro, o sistema previdenciário, o sistema securitário, ele é uma fonte grande de recursos. Só para você ter uma ideia, em 2015, contribuições previdenciárias arrecadadas somaram 352 bilhões de contribuições previdenciárias. Contribuições sociais arrecadadas somaram 694 bilhões. Mas, Tanaka, contribuição previdenciária, contribuição social, previdência social, seguridade social, não é tudo a mesma coisa? Bom, antes de você entender alguma coisa sobre reforma, sobre superávit, sobre déficit da Previdência, é importante você entender esse quadro aqui. Quando eu falo em seguridade social, eu estou a falar de três coisas ao mesmo tempo: saúde, previdência e assistência social. Isso está no artigo 194 da Constituição. A seguridade social é um conjunto integrado de ações referente à saúde, previdência e assistência social. Então, toda vez eu falo seguridade, eu estou falando dessas três espécies: saúde, previdência e assistência. Beleza, e esse dinheirão todo aqui, da onde que ele vem? Ele vem basicamente de contribuições sociais. As contribuições sociais mais importantes, elas estão elencadas no artigo 195 da Constituição Federal. Essa primeira aqui, inciso 2, que é do trabalhador, você já deve ter uma ideia do que seja. Então, vou colocar aqui, fazer um exemplo. Imagina que o empregado ganhe R$1.000, Esse empregado ganha R$1.000, ele é descontado todo mês de 8%, descontado em R$80. Ele vai para casa, então, com R$920 no bolso, porque R$80 é o desconto que ele sofre da Previdência Social, é a contribuição dele como empregado, e esse dinheiro vai para o cofre da Previdência Social. Além da contribuição do empregado, nós temos também, no inciso 1 do artigo 195, a linha a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. Então, a empresa, sobre a folha de pagamento, paga 20% de contribuição previdenciária. Nesse nosso exemplo, paga lá R$200, tá? Além disso, paga outras coisas que eu não vou me ater a detalhes, Paga lá seguro de acidente de trabalho, paga terceiros, isso eu não vou ater a detalhes. Então, você tem contribuição do trabalhador e contribuição da empresa. Essas contribuições aqui, sobre a folha de salário do trabalhador, são chamadas contribuições previdenciárias. Mas o sistema da Seguridade Social, ela não capta apenas contribuições previdenciárias. Você tem aí contribuições sobre receita e faturamento, como é a COFINS, como é o PIS. Nós temos aqui contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição sobre a receita de concursos de prognóstico. Quando você joga na loteria, jogou aí na Mega Sena, uma grande parte desse dinheiro das apostas vai para onde? Obviamente uma parte vai para o sortudo, Mas uma grande parte vai para o sistema da Seguridade Social. Assim como importador de bens e serviços do exterior, também quando você importa algo, quando você importa um bem ou um serviço, uma parte vai também para a Seguridade Social, uma parte dos tributos, que é a PIS, COFINS e importação. Então você vê que a Seguridade Social, a Previdência Social, ela, e a Seguridade como um todo, ela não recebe apenas dinheiro de contribuição previdenciária, ela não deveria receber. Você tem o quê? A Seguridade Social recebendo todas aquelas contribuições sociais, como PIS, COFINS, contribuições da loteria, assim por diante. Porque quando eu falo em seguridade, eu estou falando desses três. Quando eu falo previdência,
Eles se inserem dentro desse macrosistema que é a Seguridade. Tá? E o governo, muitas vezes, ele precisa de dinheiro para fazer suas coisas. E desde sempre, não é de hoje, que o dinheiro de previdência, o dinheiro de contribuições sociais, eles são um grande atrativo para o governo. Poxa, tem esse dinheiro todo, por que não posso usar? Só para você ter uma ideia, vamos voltar um pouco na história recente, tá? Você já ouviu falar, né, da usina de Angra? Foi construída por contribuições previdenciárias. Já ouviu falar de Itaipu, com certeza? Construção de Itaipu também, uma boa parte do dinheiro veio de contribuições previdenciárias. Construção da Ponte Rio-Niterói, veio lá dinheiro do INSS, de contribuições previdenciárias. Construção de Brasília, gente, pasmem, né? Veio também de contribuições previdenciárias. E esse dinheiro que é dinheiro do trabalhador, patrimônio do trabalhador, de trabalhadores do Brasil naquela época, será que esse dinheiro voltou para o caixa da Previdência? Olha, não voltou não. Continua lá em Brasília, literalmente em Brasília, né? Na ponte, assim por diante. Não voltou para o caixa da Previdência. E aí dizem, Previdência deficitária, né? Que história, né, pessoal? E aí, então o governo, quando ele precisa captar dinheiro, ele, né, olha lá para a Previdência e fala, poxa vida, não posso pegar o dinheiro da Previdência, mas eu posso apertar o gargalo. Apertando o gargalo dos benefícios, eu vou conseguir, obviamente, eu vou gastar menos e vou ter mais dinheiro para o governo. Tá? Então eu queria fazer uma crítica, uma análise crítica dessa reforma. O que ela propõe, basicamente, não vamos entrar demais, né, na questão, né? Lembrando que essa reforma é a PEC 287, projeto de emenda constitucional, tá? E vamos ver como que a aposentadoria hoje, como que ela vai ser. Hoje a aposentadoria por tempo de contribuição, 35 anos de contribuição homem, 30 anos a mulher. A aposentadoria por idade, 60 anos de contribuição mulher, 65 anos o homem, tendo uma carência mínima de 15 anos. Como que vai ser? Não vai existir mais essas duas. A aposentadoria haverá apenas uma, que a aposentadoria, a pessoa tem que ter 65 anos, não importa se homem ou mulher, e no mínimo 25 anos de contribuição. Legal, então quer dizer que tendo esses quesitos eu posso aposentar. Beleza, mas como que vai ser minha aposentadoria? Vai ter um valor legal? Olha, infelizmente não. Primeiro, o cálculo é 51% mais 1% de cada ano que você recolheu. Ou seja, pegando um exemplo prático, imagina que o trabalhador cumpriu aquele mínimo, 65 anos de idade e 25 anos de contribuição. Se foram 25 anos de contribuição, para cada ano de contribuição 1%, então soma-se 25%. Então lembrando que é 50% mais um ponto percentual a cada ano de contribuição. Foram 25 anos, 25%. 25 mais 51 dá 76%. E imagina nesse exemplo hipotético que eu peguei todos os salários de contribuição da vida dele, somei, dividi ali, fiz a média aritmética e deu R$1.000, por exemplo. Ah, legal, é R$1.000 que ele vai levar? Não vai ser R$1.000, vai ser quanto? Vai ser 76% desse valor, vai ser aí, esse exemplo hipotético, R$760, então no caso eu levaria o valor do salário mínimo hoje, tá? O valor inferior, aqui nesse caso deu um valor inferior ao salário mínimo, tá? Bom, e existe aposentadoria integral, porque está falando se eu recolher um bom tempo, eu vou ter aposentadoria integral, que legal, né? Quando você fala aposentadoria integral, você lembra o valor integral do meu salário. Não existe esse negócio de aposentadoria integral, tá? Bom, primeiro, o que tem é a aposentadoria calculada em 100% sobre a média aritmética. Para que seja calculado em 100% sobre a média aritmética, é necessário ter 49 anos de contribuição. É assim, faz as contas, 51 mais 49 dá 100%. Então imagina, a pessoa tem que começar a trabalhar aos 16 anos, ininterruptamente até os 65 anos, para ter esses 49 anos de contribuição. Você acha fácil, gente? Quantas pessoas
conseguem trabalhar de 16 a 45 anos sem ser desempregada, sem estar desempregada, né? Infelizmente o Brasil tem esse problema de desemprego. A gente não vive o pleno emprego, muito pelo contrário. E pior, as pessoas com mais idade muitas vezes não conseguem recolocação no mercado de trabalho, não conseguem trabalhar mais. E aí esse cálculo vai prejudicar muitos e muitos trabalhadores que estão ali com uma certa idade e não conseguem mais se encaixar no mercado de trabalho, mesmo assim não pode se aposentar, né? Porque não tem lá os 65 anos. Tem a contribuição, um tempo bom de contribuição ali, 35 anos, por exemplo, mas não tem 65 anos, tem que ter 65 anos. Para chegar a 100%, 49 anos, gente, né? Outra coisa, esse 100% não é 100% do salário dele, não, é 100% da média. Então hoje a pessoa ganha 5 mil reais, vai se aposentar hoje, trabalhou 49 anos, né? Eu tenho 65 anos de idade, eu vou ganhar 5 mil? Não necessariamente. Porque quando você faz uma média, você tem que levar em conta aquele período lá atrás, né? Que a pessoa era office boy, ganhava o salário mínimo, é auxiliar de escritório, ganhava o salário mínimo, né? Tudo isso é contado. Obviamente eles vão fazer a correção monetária, tá? Mas se você fizer a média, geralmente dá um valor inferior ao que você ganha hoje, mesmo colocando 100%, 100% uma média que você tem valores baixos também, né, vai dar um valor que não vai ser só aposentadoria integral, como você pensa. E outra coisa, imagina que a pessoa ganha lá, sei lá, 10 mil reais, né? Com certeza a aposentadoria integral não vai chegar a isso hoje, né? Porque você faz, mas eu sempre recolhi sobre o teto. Tudo bem, você recolheu sobre o teto, no máximo, seu cálculo vai ser sobre o teto. Hoje é 5.531, no máximo, né? Seu cálculo vai ser de 5.531, 100% desse valor, tá? Mas isso não quer dizer que você vai ter aposentadoria integral. Ganho 10 mil, eu vou me aposentar com 10, não. Você vai se aposentar no máximo com o valor do teto. E olhe lá, tá? Outra coisa, como é a pensão por morte? Hoje a pensão por morte é assim. A pessoa está lá aposentada ou está trabalhando, né? Quando ela morre, é feita uma média aritmética. Vamos supor que a pessoa está aposentada, que está ganhando R$1.000 por mês de aposentadoria. Quando ela morre, ela deixa uma pensão de R$1.000, mesmo valor da aposentadoria. Como que vai ser com a nova regra, né? Eu tenho ali, por exemplo, uma família, papai, mamãe e filho. O pai está lá aposentado, deixou uma pensão de R$1.000. É R$1.000 que a família recebe? Não. Ela vai receber 50% mais 10% por dependente. Ou seja, imagina que a aposentadoria é R$1.000, deixou 2 dependentes, uma mulher e um filho menor de 21 anos. A pensão vai ser de quanto? De 50% mais 10% por dependente, de 70%. 70% vai ser quanto? Vai ser R$700 na nossa conta. 70% de 1.000 vai dar R$700. Tanaka, aqui deu valor inferior ao salário mínimo. Então a família recebe o salário mínimo? Não. Nesse caso, pensão por morte pode ser, hoje não pode, mas com essa nova regra pode ser valor inferior ao mínimo. Gente, é difícil uma família viver com salário mínimo. Imagina viver com valor inferior ao salário mínimo. Isso tem caráter alimentar, né? Então você vê como prejudica as pessoas, né, esse cálculo de pensão por morte, né? Já tivemos uma mudança com a tabela de idade na última reforma e está prevista essa reforma aqui com essa regra que queriam colocar da última reforma, queriam colocar essa mesma regra, né? Então, outra coisa, imagina que o filho menor de 21 anos, ele agora atingiu 21 anos, deixa de ser dependente. Legal. A parte dele passa para a mulher? Hoje, nas regras atuais, passa. Com a reforma não passa para a mulher, digo, para a mãe, né? Para a ex-esposa do falecido, né? Então, na regra da reforma previdenciária não passa, né? As cotas individuais cessarão com a perda da qualidade de dependente, tá? Outra coisa, o governo falou, olha, fiquem tranquilos, porque nós não vamos mexer nos direitos dos aposentados. Mais ou menos isso, não é bem assim não, né? Porque imagina que você tem um casal de aposentados, um casal, né? A mulher ganha 1.000 de aposentadoria,
o homem ganha 1.000 também, sei lá, 1.500, vai. A mulher ganha 1.000, o homem ganha 1.500. O que acontece hoje? Quando o homem falece, esse valor da aposentadoria, ou quando a mulher falece, é a mesma coisa, tá? Mas no nosso exemplo, o homem faleceu, o valor da aposentadoria passa, na verdade, passa para a mulher em forma de pensão por morte. Então ela continua recebendo os R$1.000 da aposentadoria, mais 1.500 da pensão por morte que o falecido deixou. Como que vai ser com a reforma? Não vai poder acumular os dois. Ela pode até optar pelo valor maior, que vai ser a aposentadoria dela, porque 50% de 1.500 vai dar o quê? R$750, né? Então ela pode até optar pelo valor maior, mas ela não vai poder receber a aposentadoria junto com a pensão, que é a regra atual. A gente sabe quando o cônjuge morre, quando o marido, a esposa morre, né? Existe uma perda muito grande, uma perda sentimental, né? Uma perda de companheirismo. Muitas vezes a pessoa que lá ajudava ela, ajudava nos afazeres de casa, do lar, e vai muito além, a perda vai muito além, né, do que o valor da pensão que ela vai deixar de ganhar. Mas agora, ela perdendo ainda a pensão por morte, não tendo direito à pensão por morte, né? Isso é muito ruim para a sociedade. E é uma coisa que nós precisamos, né, pensar a respeito, tá? Outra coisa, gente, então você percebe que o governo, quando está precisando, quando eu falo em governo, não estou querendo personalizar ninguém, nenhum governo, né? Porque é PMDB, PT, governo A, B ou C, tá? Porque isso acontece em todos os governos que passam que tem passado por aí, tá? Então, o que é mais fácil? Você pegar dinheiro, quando está precisando de dinheiro, pegar dinheiro dos mais ricos e poderosos ou apertar mais o povo, apertar mais a população, fazendo com que todo mundo contribua aí um pouquinho? Geralmente tem sido assim, né? Só um exemplo para você ver. Você já ouviu falar de imposto sobre grandes fortunas? Conhece alguém que pagou isso no Brasil? Você não conhece por quê? Ele existe, está na Constituição, artigo 153, imposto sobre grandes fortunas, só que nunca foi cobrado de ninguém, porque não existe ainda uma lei complementar que regulamente esse imposto sobre grandes fortunas. Poxa, Tanaka, eu não estou entendendo. Eles estão querendo colocar essa reforma, que é um projeto de emenda constitucional, que é muito mais difícil de ser feita do que uma lei complementar, e essa lei nunca passou, é lógico. A gente sabe que os financiadores de campanhas de partidos, de políticos, são detentores de grandes fortunas. Muitos daqueles que estão ali no Congresso são detentores e representantes de pessoas de grande fortuna, né? Então, será que tem interesse? Então, vamos pensar um pouco. Por que o governo, quando tem que apertar, aperta lá a Previdência e não cria um imposto sobre grande fortuna, né? Infelizmente, no Brasil, quem paga mais tributos são os pobres. Aqui uma charge que eu peguei no Google, né? Tá lá o povo, coitado, escrito ali, por um salário digno. E aí o poderoso dizendo, tua ganância prejudica a economia. Né? E é assim, infelizmente, que o povo é tratado muitas vezes. Né? E quem paga mais imposto são os pobres, porque o sistema tributário no Brasil, ele privilegia o quê? Imposto sobre consumo do que imposto sobre patrimônio. Imposto sobre consumo é assim, o mesmo pãozinho que ele compra, o mesmo imposto que ele paga quando compra um pãozinho, este aqui paga também igualzinho. Só que para esse aqui faz diferença. Para esse aqui não faz, para esse aqui é uma esmola, né? Então você vê como é injusto o sistema tributário no Brasil, né? Só para você ter uma ideia, existe aqui o projeto Imposto Justo dos Sindicatos Auditores Fiscais da Receita Federal. Até convido vocês a entrar nesse site, assinar, né? Quando você que tem sua motinha, seu carrinho simples aí 1.0, tá? Enquanto você está indo para o trabalho, passa lá o seu patrão de helicóptero, de jatinho, né? Você que tem sua motinha, você tem que pagar IPVA? Tem, todo mundo sabe que tem que pagar IPVA, Imposto sobre Veículos Automotores. Um jato, um helicóptero, um iate é um veículo automotor, para quem não sabe. Só que não paga o IPVA, né? Então você vê só por aí como no Brasil o sistema tributário é perverso, né? Quem
é mais pobre e diz que não paga imposto são aqueles que mais pagam imposto em relação àqueles que são mais ricos. Tá? Convido a vocês a visitarem essa página aqui do Cine Fisco Nacional. Bom, e o déficit da Previdência? Ele existe? É mito? É verdade? Como que é essa história? Tá, vamos lá então. Né? A Previdência está inserida no conjunto da Seguridade Social. Tá? Beleza. Nós temos contribuições sociais arrecadadas em 2015, eu já falei para vocês, 694 bilhões. E em gasto, em despesas com a Seguridade Social, despesas com saúde, previdência e assistência, 683 bilhões de 2015. Peraí, Tanaka. Então tem superávit? Tem. Tivemos aí em 2015 11 bilhões de superávit, foi a nossa última medida, né? Em 2014 também teve superávit, teve bem maior que 11 bilhões. 2013, 2012, 2011, 2010 tivemos sucessivos superávites. O pior, outra coisa, convido vocês a conhecerem esses trabalhos, esses números não foi tirado da minha cabeça, obviamente, né? Segue aqui, se você está nos assistindo no YouTube, segue aqui embaixo, eu vou colocar um link com esses artigos, né, que foram feitos pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. São artigos técnicos, científicos, demonstrando esses números. Tá? Outra coisa, como se não bastasse, a União ainda tira dinheiro da Seguridade Social através do artifício chamado desvinculação das receitas da União, a famosa DRU, que até 2016 era 20% que ela tirava, agora passou para 30%, gente. 30% do dinheiro que vai para a saúde, para a assistência, foi tirada do sistema securitário. Tirado para quê? Tirado para pagar superávit primário, para pagar a dívida interna, para pagar grandes construtoras e assim por diante. Para cair lá no mercado financeiro, né? Como se num país ninguém morresse de doenças nos corredores dos hospitais, ninguém morresse na fila do SUS, como se toda a nossa saúde, a saúde financeira e a saúde também do SUS fosse perfeita. Como se ninguém morresse de fome, ninguém necessitasse da assistência social. Tem dinheiro para todo mundo, né, para assistir aos necessitados. E a gente sabe que não é bem assim. Então, como se não bastasse, você tem retirada das contribuições previdenciárias, retirada da Seguridade Social, 30%. Isso até 2023, chega lá, eles passam mais para frente, aumenta a alíquota, como aumentou agora de 20% para 30%. Tá? Tudo isso, dinheiro que ia para a Seguridade Social, acaba não indo, né? E só por curiosidade, em 2015, a DRU retirou 63 bilhões de reais. Né? Ah, não, nós temos que apertar a Previdência, temos que, né, conceder o benefício previdenciário quando a pessoa está bem velhinha. Né? Então é mais fácil você apertar a população muitas vezes. Infelizmente é assim. Né? Renúncias tributárias, nós temos diversas renúncias tributárias. Uma das mais famosas no campo previdenciário é a desoneração da folha de pagamento. Né? Voltando àquele exemplo, essa cota da empresa de 20%, que dá R$200, algumas empresas não pagam, que elas estão desoneradas. Substitui-se essa contribuição previdenciária por outra que é sobre a receita bruta da empresa, que no frigir dos ovos, na ponta do lápis, acaba sendo bem menor do que os valores que ela pagaria de contribuição patronal. Por que fizeram desoneração da folha? Isso aqui também está numa revista que eu escrevi um dos artigos, né? E está aqui também no rodapé, vou colocar para você esse artigo aqui, né? Sobre o financiamento da Seguridade Social, sobre análise da Constituição Federal. Foi escrito em 2010, antes da desoneração, mas já prevendo a desoneração, né? Que já estava, a discussão já estava em voga. Então, as empresas, muitas empresas não pagam isso aqui. Por quê? Porque o governo fala assim, vamos fazer o seguinte, tirando isso aqui, as empresas vão poder empregar mais. Vão estar, né? Vão poder empregar mais. E depois, quando passou a desoneração, as empresas empregaram mais, gente? Não empregaram. O que aconteceu? O dinheiro está sobrando aqui, o que ela faz? Ela põe no bolso. Não é pecado isso, nós vivemos no mundo capitalista, é assim mesmo, ela incorpora o lucro dela.
Ela não vai contratar mais empregados só porque teve desoneração da folha. Se ela precisa de 10 empregados, ela vai contratar 10. Não é porque teve desoneração que ela vai contratar 11, 12, 13. Né? Então, o governo viu que não funcionou a desoneração da folha. Mas quando você teve essa desoneração, o que acontece? Você tem a queda da arrecadação previdenciária. E aí vem a falácia, olha, a Previdência está mais deficitária ainda. Por conta do quê? Também por conta de diversas desonerações da folha de pagamento. Só um detalhe que eu não falei da DRU, tá? A DRU ela não tira dinheiro das contribuições previdenciárias, mas tira da Seguridade Social, de outras contribuições sociais, que acaba diminuindo, obviamente, a receita das contribuições sociais. Tá? Bom, e dessas renúncias tributárias, só para ter uma ideia, a Receita Federal informou em 2015 que as renúncias totalizaram cerca de 267 bilhões de reais. Tá? Então, como vocês viram, existe um superávit, existe o vilipêndio de dinheiro que é tirado das contribuições previdenciárias da Seguridade Social através da DRU. E isso aqui é uma questão que a sociedade vai ter que discutir. Se essa reforma ela é boa ou não é para o país, se não existem outros meios do governo arrecadar, né? Principalmente arrecadar daqueles que mais têm, porque o pobre já está cansado de pagar imposto. Né? Eu convido a vocês, além daquele site do Sindifisco, acessar o site da Frente Parlamentar da Previdência.org, que é formado por diversos órgãos representantes de classes trabalhadoras, como é o caso do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o Sindicato dos Auditores do Trabalho, a OAB, a CUT, dentre outros sindicatos que participam e representantes de categoria que participam dessa Frente Parlamentar em Defesa da Previdência. Então a OAB, por exemplo, está também junto, né, nesse trabalho de defesa da Previdência Social, que para nós, auditores da Receita, ela é muito cara. Né? É muito importante. Tá? Eu falo aqui, obviamente, não como auditor da Receita, apesar de ser, eu falo como cidadão, né? Não estou falando pela Receita, deixar muito claro isso. Né? E agradeço a vocês, convido a vocês a entrar, visitar o meu canal no YouTube, um canal que tem um curso completo sobre direito previdenciário, você que quer conhecer um pouco mais sobre direito previdenciário, curso completo e gratuito para toda a população, toda a sociedade que queira aprender e as pessoas que queiram prestar concurso público também. Né? Estamos aí a fazer o curso sobre direito administrativo, temos um curso completo com o professor Emerson Bruno de Direito Constitucional, curso de português com o professor Wilson, né? Tudo isso no canal. Você visita meu canal, tem um link do canal Editor Atualizar, em que você poderá conhecer os nossos cursos, são todos gratuitos. Estamos aí a socializar o ensino para concurso público no Brasil. No Facebook você pode encontrar a minha página Direito Previdenciário para Concurso, professor Eduardo Tanaka. É isso aí, pessoal. É a sociedade se mobilizando, a gente precisa dar força de todos vocês, da conscientização quanto à importância dessa reforma trabalhista, essa reforma previdenciária, que ela não cause, não traga mais prejuízo aos direitos fundamentais dos trabalhadores conquistados a longo tempo. Tá joia? Um grande abraço a todos, até mais, tchau, tchau.